Continuamos hoje mais uma historinha preciosa trazida pelo livro Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos e Chico Xavier. A história de hoje: Caridade e Desenvolvimento. Num grupo de inquietas senhoras, após a reunião em que se haviam comunicado diversos espíritos amigos, estalavam ruidosos comentários. A palestra não interessava à vida alheia, segundo a antiga acusação lançada às filhas de Eva. Contudo, a nota dominante era a leviandade. Falava-se entusiasticamente a respeito da prática e propaganda dos postulados espiritistas. Umas alegavam perseguições do invisível, outras aludiam às aventuras dos maridos inconstantes, atribuindo às penas domésticas a influência dos maus espíritos. Dentre todas, destacava-se a senhora Laurentina Cardoso, pelo fervor sincero que lhe brilhava nos olhos. Divergindo da maioria, seus pareceres demonstravam singular interesse no assunto. Sinto-me transportada à região desconhecida. Dirigia-se impressionada à diretora do Feminil Assembleia, ou seja, da Assembleia de Mulheres. O mundo invisível nos arrebata a compreensão nova, como enorme ao serviço do bem a realizar. E cruzando as mãos no peito, gesto que lhe era característico, em instantes de profunda impressão, continuava bondosa. Que fazer para cooperar no trabalho sublime? Quanto desejava ser útil aos infelizes da esfera espiritual. Sim, minha filha, explicava o presidente, é preciso desenvolver-se e aproveitar suas faculdades no esclarecimento de nossos irmãos atrasados. Seja atenta ao dever e alcançará os mais nobres valores. Não poderia a senhora consultar os instrutores espirituais nesse sentido? Indagou Dona Laurentina ansiosa. Perfeitamente. E decorridos alguns dias, descrevia-lhe solícito orientador da reunião. Minha irmã, Deus te abençoe o propósito de fraternidade e confiança. Continua devotada ao bem ao próximo. A caridade é luminoso caminho de redenção. Não esqueças na experiência humana, a fim de estenderes a divina virtude. Não desprezes o desenvolvimento próprio. Companheiros abnegados no plano invisível seguirão teus passos na edificação de ti mesma. Ora, vigia, trabalha, espera e, sobretudo, confia em Deus. A senhora Cardoso estava radiante. Figurou-se-lhe a pequenina mensagem verdadeiro, bilhete de luz, habilitando-a a conviver com os gênios celestiais. Leu, releu, dobrou a folha minúscula, guardando-a na bolsa de passeio. Enxugou as lágrimas a que a emotividade lhe trouxera aos olhos e agradeceu a dádiva jubilosamente. Desde esse dia, transformou-se o lar de Joaquim Oliveira Cardoso, o marido de Dona Laurentina, homem de negócios ativos nos círculos industriais e financeiros. Notou a mudança, assaz surpreendido. A esposa dedicada e carinhosa multiplicava os pedidos de licença para comparecer a reuniões variadas e múltiplas, destinadas à experimentação mediúnica. Avolumando-se de Sarte os pedidos, Joaquim fez ampla concessão a tal respeito. A companheira nunca o desgostava em qualquer circunstância. Humilde e abnegada, auxiliaram na construção da fortuna sólida. Jamais demonstrara a vaidade ridícula dos novos ricos, sempre se conduzir à altura da sua perspectiva de homem consagrado à cultura intelectual e às boas maneiras. Desinteressada das ambições sociais, distante do convencionalismo balofo, dividia a existência com ele e os 4 filhinhos. Por ele impor restrições ingratas, não compreendia aquele espiritismo que se instalara na mente da esposa, mas não encontrava razão para proibir-lhe manifestações de fé. Além disso, Laurentina se entregava a semelhante movimento em companhia de relações respeitáveis. Esses raciocínios o tranquilizavam, mas, no entanto, os dias se incumbiam de lhe carrear ao cérebro novas preocupações. Laurentina parecia obcecada. Não lhe interessava a mudança de cortinas, a limpeza dos quadros, a proteção dos livros prediletos. Aranhas andavam à solta, os espanadores pareciam aposentados. O chefe da casa duplicou o número de criadas, temendo situações mais difíceis. Decorreram 1, 2, 3 anos. Preocupava-se agora o capitalista não só com a indiferença da esposa no tocante ao ambiente doméstico, como também na conduta maternal.
é que, ao nascer o quinto filho, Laurentina requisitou o concurso de uma ama de leite, alegando falta de tempo, e o petis foi entregue aos cuidados de uma pobre senhora que se prontificou ao serviço, mediante remuneração adequada. O marido, todavia, atendeu ao problema fundamente amargurado. Servidores a mais ou a menos não lhe alteravam o programa econômico, mas a disposição da companheira desgostava-o. Suportou, contudo, a situação, sem queixas que pudessem magoar. O panorama caseiro prosseguia sem modificações, quando o sexto filhinho alegrou o casal. Decorridos 2 meses, em que a ama regressava ao serviço ativo, Joaquim valeu-se de momento íntimo na hora da refeição e falou à esposa delicadamente: Tens observado a saúde do pequenino? Não te parece disposto à anemia profunda? Dona Laurentina não pôde disfarçar o desapontamento ante a observação inesperada e explicou: Ainda ontem ponderei a conveniente levá-la ao médico. Cardoso fez um gesto de que não deve adiar soluções justas e acrescentou: Creio, Laurentina, que o caso não se prende ao consultório, mas propriamente ao lar. Ela empalideceu e o marido prosseguiu: Sinto referir-te a sensibilidade, mas hás de concordar que o leite materno, sempre que possível, não deve ser negado à criança. Reconheço, todavia, que multiplicaste talvez excessivamente as obrigações sociais. Tão ligada aos filhinhos do outro tempo, não hesitas agora em voltar sempre à tarde, confiando quase absolutamente às criadas. Não firo o assunto no propósito de repreender. Tuas companheiras são respeitabilíssimas, entretanto, é que desconheces o serviço da caridade, Joaquim, atalhou Melindrada com delicada repreensão diante dos filhos. Minha ausência de casa obedece a trabalhos importantes com que procuro atender aos bons espíritos. A pequena Luísa, filha do casal, com a gracilidade espontânea dos 6 anos, obtemperou com interesse e vivacidade. Papai, esses espíritos devem ser maus, porque não deixam a mamãe voltar cedo. Sinto tanta falta dela. O chefe da família sorriu significativamente e retrucou: Talvez tenha razão, minha filha. Esses espíritos podem ser bons para toda a gente, menos para nós. Dona Laurentina esforçou-se para que as lágrimas não caíssem dos olhos ali mesmo e retirou-se desolada ao aposento. A pobre senhora se desfez em pranto amargo. Sentia-se vítima de angustiosa incompreensão. Não atendia a serviço de caridade? Não tentava desenvolver faculdades mediúnicas por consagrá-las ao alívio dos sofredores? Nessa noite, porém, esquivou-se à sessão costumeira. Precisava orar, meditar, ensimesmar-se. Rogou fervorosamente a Jesus de permitisse receber inspirações da verdade. E, com efeito, sonhou que se aproximava de amplo e luminoso recinto, onde pontificava a generosa entidade a serviço do bem. Guardava por isso a impressão de haver encontrado um anjo de Deus. Ajoelhou-se aflita, confiou-lhe as mágoas da alma, sensível e afetuosa. Não acusava o marido, nem se queixava dos filhos, mas pedia socorro para que lhe compreendessem o intuito. A fim de confidências angustiosas, o amigo afagou-lhe a fronte e explicou: Volta ao trabalho, Larontina, mas não te percas em lágrimas injustas. O companheiro é digno e bom. Os filhinhos são flores do coração. Atende ao dever, minha amiga. A interpelada quedara perplexa. Pedia socorro e recebia conselhos. Sentindo-se incompreendida, voltou a dizer: Rogo, por amor a Deus, auxiliardes meu esposo no concernente às obrigações doutrinárias. Joaquim não as tem esquecido, esclareceu o orientador. De há muitos anos, ele vem se desvelando, mordomo fiel, responsável por numerosas famílias e empregados que o estimam. Trata os interesses de todos com justiça e honestidade. Não o deixe sem amparo afetivo em tarefa tão grave, porque não atenda diariamente a problemas de origem religiosa no que toca à letra de cerimônias. Não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele como pai no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos operários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. Não estou eu, porém, a serviço da caridade? Pergunta a dona Laurentina, extremamente surpreendida.
Sem dúvida, é por isso que Jesus não te desampara a alma sincera. Entretanto, existem problemas que não deveriam passar despercebidos. Já observaste que antes da caridade permanece a primeira caridade? Dona Laurentina esboçou um gesto de quem interroga sem palavras. A primeira caridade da dona de casa, continuou o mentor delicadamente, é atender ao lar. O da esposa é ajudar o companheiro. Da mãe é amamentar e nortear os filhos. Sem isso, o trabalho do bem não seria completo. Fundamente admirada, sem ocultar o desapontamento que lhe ia na alma, a senhora Cardoso objetou. Mas o próprio orientador das nossas reuniões me aconselhou o desenvolvimento. Sempre desejei atender o benefício dos que sofrem nas trevas. Por isso tenho tentado o desabrochar de minhas faculdades mediúnicas. Quando o amigo espiritual te aconselhou desenvolvimento, procedeu sabiamente. Todos precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções santificantes. Quanto às faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda criatura as possui, em maior ou menor grau. Assim, trabalhadores com tarefas definidas nesse particular. No entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapasse à missão de mãe. Esqueceu, porventura, que ser mãe e ser médium da vida? Ignoras que o lar constitui seção permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular? Não abandones a cooperação de amor junto aos amigos do mundo. Prossegue, servindo aos semelhantes dentro das possibilidades justas. Alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não te esqueça a reunião permanente da família, onde tem evangelizações e testemunhos a todos os minutos do dia e da noite, para poder cooperar nos campos imensos, na esfera visível e invisível. É preciso saber cultivar o canteiro das obrigações próprias. Volta, minha amiga, e Deus te abençoe. Dona Laurentina acordou assombrada. Radiosa alegria estampada-se no semblante. Num transporte de júbilo, contou ao marido a curiosa ocorrência. Ele abraçou-a contente e exclamou: Agora interessa-me o fato dessa nobre doutrina. Nunca julguei que pudesse existir espíritos tão sábios e bons. Meus amigos, esse fato ocorre mais do que se imagina. Pais de família que relegam o sacrifício do comando do lar e vão se dedicar dia inteiro aos centros espíritas, esquecendo a obrigação primeira, que são os filhos que Deus lhe deu, a família que Deus lhe deu, os deveres primeiros. Devemos, sim, trabalhar na obra do Cristo, evidente, mas a nossa primeira obrigação é para com as pessoas com que o próprio Jesus não colocou a roda. Devemos, sim, ajudar, colaborar, trabalhar, esclarecer, sempre que possamos, sem esquecer a nossa obrigação primeira, que é junto à nossa família. Não é verdade? Vamos observar os nossos comportamentos. Abraços e até a próxima lição.